Oi, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula de EQE 044 Computação Científica Aplicada, disciplina eletiva da Escola de Química da UFRJ. Eu sou o professor Luiz Fernando e hoje vamos conversar sobre os sistemas operacionais. Vem comigo. O sistema operacional é um programa, um software com propósitos de gerenciar o funcionamento do hardware e as informações, os dados trocados entre os componentes de hardware, quando solicitado por um aplicativo em execução. Na verdade, o sistema operacional entra aí para sustentar dois pilares super importantes na computação: o hardware e os aplicativos que o usuário quer usar. Para os aplicativos, o sistema operacional organiza e agenda as tarefas para o melhor uso dos componentes de hardware. Por exemplo, quais aplicativos que vão poder carregar ou acessar informação na memória RAM, a ordem de execução dos dados pelo processador. Pensando agora do lado do hardware, o sistema operacional é o intermediador entre os aplicativos e os recursos físicos do computador, como processador, memória, placa de vídeo, etc. Vou fazer um paralelo aqui para um caso prático. Não é um exemplo super fidedigno ao caso de hardware e aplicativos, mas dá aí para o gasto. Imagina uma orquestra, com todos os músicos e os instrumentos e a figura central, o maestro. Os instrumentos são o hardware, os componentes físicos, e os músicos são os aplicativos, pois eles atuam de uma determinada forma para obter um resultado específico, no caso aí um som, tom, timbre, volumes diferentes. E o maestro, com base em um formato padronizado, no caso as partituras, gerencia tudo isso. A ordem em que cada músico vai atuar e como ele vai atuar. Então imagina isso, o sistema operacional é o maestro de como o hardware e os aplicativos interagem. O desenvolvimento histórico dos sistemas operacionais é interessante para entender por que chegamos à condição atual. Nos primórdios da computação, o computador nada mais era do que uma máquina usada para tarefas pré-determinadas. Ou seja, os computadores atuavam como um micro-ondas ou uma geladeira. O propósito era fixo para determinado fim. Mas, na década de 1960, as coisas mudaram quando novas funcionalidades de hardware foram incorporadas e permitiram a execução e interrupção de determinadas tarefas. Melhor dizendo, diferentes tarefas de acordo com as bibliotecas dos aplicativos. Esse movimento foi resultado do desenvolvimento de aplicativos para auxiliar os usuários no uso dos computadores. Algumas características foram bem marcantes. A possibilidade de executar tarefas em batch e de forma automatizada foi super importante. Mas aí, caro Padawan, você se pergunta, o que é batch? Batch é um termo para indicar que as tarefas estão sendo executadas por baixo dos panos, ou seja, o usuário não precisa ficar acompanhando tudo o que está acontecendo. As coisas acontecem por baixo dos panos, nos bastidores. Aposto que o seu computador, seu celular, o tablet tem um monte de instruções que estão sendo realizadas aí nesse momento, sem que você, como um usuário comum, precise ficar sabendo. Outras características são os métodos de entrada e saída de dados, a execução de várias instruções ao mesmo tempo, uma metodologia de transferência de informações pelos componentes do hardware e, por fim, algo que revolucionou a interação homem-máquina, a possibilidade de criar códigos relativamente legíveis em uma linguagem de programação chamada Assembly. O Assembly é a linguagem mais eficiente criada até hoje, pois interage diretamente com o hardware. Note que todas essas características foram implementadas como programas embarcados no hardware, ou seja, uma coleção de programas apenas. Ainda está faltando um maestro para colocar ordem nessa orquestra. O desenvolvimento do primeiro sistema operacional foi alavancado pelo interesse primordial do meio corporativo, em especial no uso de mainframes, que são computadores de grande porte e usados especificamente para determinadas tarefas. Eram computadores bem grandões. A IBM desenvolveu o sistema POS 360,
que podia executar tarefas administrativas e gerenciais do hardware, inclusive acompanhar o uso dos recursos de processamento, o uso de memória, o quanto de espaço em disco estava sendo utilizado. E o POS 360 é quem gerenciava a alocação da memória RAM disponível para a execução dos programas e o uso dos recursos de CPU disponíveis. Mas ainda existia um problema. Para cada tipo de mainframe, era necessário adaptar o sistema operacional devido às características específicas também do hardware utilizado. Ou seja, a cada mudança na arquitetura do hardware, nos componentes deles, era necessário mudar o sistema operacional. Imagina se a cada computador novo que você compre tivesse que reaprender a usar. Pois bem, foi isso que aconteceu com as empresas que treinavam os funcionários na operação do mainframe, mas que a cada novo mainframe comprado, um novo treinamento era preciso. Isso daí se tornou inviável. E por conta disso, o MIT buscou desenvolver um sistema operacional multi-arquitetura chamado CTSS, mas que teve um desempenho sofrível nas vendas e por isso foi descontinuado. Mas isso serviu de base para que os laboratórios da Bell se esforçassem em desenvolver o Unix, que, ao contrário do ocorrido com o CTSS, é um sistema de sucesso absoluto. Tanto que ainda assim é usado na maioria dos mainframes. A gente vai conversar sobre esse assunto, sobre o Unix, um pouco mais adiante, tá bom? Na virada para a década de 1970, houve uma inovação na computação e isso daí é usado até hoje. A busca para desenvolver componentes de hardware cada vez menores. Isso daí permitiu que as pessoas comuns, e não somente as empresas, pudessem ter um computador no seu ambiente. Olha só na foto aí ao lado, um computador da época bastante usado em escritórios. Ao fundo você pode ver computadores de tamanho mais reduzido também, onde na prateleira de cima o teclado vinha acoplado ao monitor e à CPU como uma única peça. E na prateleira de baixo o teclado vinha desacoplado e podia ser conectado por um fio. E essa daí foi a era dos microcomputadores. Note ainda que com mais pessoas usando, mais problemas foram explorados e acabaram sendo tratados pelo computador. Imagine que escritórios de advocacia tenham interesse em processar texto, mas as firmas de engenharia queriam aplicar em plantas e desenho técnico. Isso daí, em resumo, surgem, portanto, novas possibilidades de usar o computador e isso acabou gerando uma nova indústria. A indústria dos softwares. Foi o crescimento de processadores de texto, planilhas de cálculo, softwares gráficos, assim como temas bem mais especializados, como Computer Aided Design, que a gente chama de CAD, para engenharia. Essa época marcou também o surgimento de simuladores de fluidodinâmica computacional para análise numérica do escoamento de fluidos. Essa popularização no uso dos computadores levou ainda a corrida no desenvolvimento de novas propostas de interação do usuário com a máquina e facilidades inerentes a serem oferecidas pelo sistema operacional. Dito isso, vale a pena discutir contigo agora as características e os componentes de um sistema operacional. Vamos começar por aquilo que caracteriza o sistema operacional. Quando se diz que o sistema operacional é mono ou multitarefa, indica sua capacidade em processar mais de uma tarefa ou programa simultaneamente. Quando o sistema é monotarefa, somente um programa pode ser executado por vez. No caso de multitarefa, mais de uma tarefa pode ser executada e o tempo de uso do processador é definido pelo próprio sistema operacional, intercalando as instruções de cada tarefa. Outra característica se refere ao sistema como um único... O carro do ferro velho passou aqui, eu acabei me embolando com a gravação, eu quase parei até de falar e ia fazer o anúncio dos nossos patrocinadores, mas vou continuar a aula agora. Então, outra característica se refere ao sistema com um único usuário ou múltiplo usuário. Repare bem para não se enganar.
Quando me refiro a sistemas de usuário único, é possível sim que existam várias contas de usuário registradas, mas só é possível a um usuário por vez ao usar o sistema. Em paralelo, sistemas de múltiplos usuários permitem que existam várias contas de usuários e o acesso ao sistema pode ser simultâneo. Todos os usuários interagindo com o computador ao mesmo tempo. E sim, isso é possível. Imagine um computador no canto da sala e conectado à internet. Se o sistema for multiusuário, é permitido que o acesso seja via rede e o uso simultâneo do sistema, ou seja, vários usuários se conectam àquele mesmo computador, cada um em sua conta. Existem ainda os sistemas operacionais distribuídos. Imagine novamente uma sala, mas agora uma sala de computadores todos conectados entre si via rede e com um sistema operacional distribuído, tendo como máquina mestre o computador do professor, aquele que fica lá na frente da sala. O computador do professor é como um anel do filme do Senhor dos Anéis. One ring to rule them all. Se acessar o computador do professor, a sua impressão, como usuário, é que você está usando um computador simples. Mas esse sistema operacional do professor distribuído, ele gerencia o funcionamento de todos os outros computadores na sala. Esse é o tipo de sistema muito usado em clusters para a computação de alto desempenho. Sistemas embarcados se referem a computadores mais simples, com tarefas bem específicas. Sendo assim, o sistema operacional já vem embutido na máquina. Um exemplo disso são as máquinas de leitura de código de barras em supermercados. São computadores bem compactos, mas são também bem eficientes. Ok, mas e o que compõe o sistema operacional? Quais são os seus componentes? Bem, o componente fundamental se chama kernel e é o responsável pelo gerenciamento de todos os dispositivos de hardware no computador, como os programas que acessam a memória RAM, o disco de armazenamento, seja HD ou SSD, e o nível de permissão de acesso aos recursos do computador. Pois bem, a gente chegou agora ao maestro dessa orquestra. Nesse sentido, ao gerenciar a memória do computador, cabe ao kernel não permitir que um dado programa acesse um espaço de memória RAM que já foi ocupado por um programa que já estava em execução anteriormente. Além disso, o kernel é o responsável por organizar e estruturar a forma de armazenamento de arquivos no HD ou SSD. O ideal é que o armazenamento de dados seja confiável, otimizado para o rápido acesso às informações. Cada sistema operacional suporta um ou mais estruturas de armazenamento e chamamos isso de sistemas de arquivos. Por fim, o kernel armazena e gerencia os chamados drivers de dispositivos, que são pequenos softwares que permitem a comunicação e interação do hardware com o sistema operacional. Acredito que você já tenha ouvido falar sobre a importância da instalação do driver de vídeo para os usuários que querem jogar um jogo, por exemplo. O driver, então, é um software que vai fornecer a troca de informações com a placa de vídeo e extrair a melhor performance dela. Classicamente, existem duas formas com que o usuário pode interagir com o sistema operacional: a interface por comando de linha e a interface gráfica. Apesar de saber que muitos usuários têm o pavor da telinha preta, essa é apenas uma forma de gerenciar os seus arquivos, executar os programas usando comandos específicos. O maior problema sempre é lembrar qual é o comando que faz uma determinada tarefa e como ele deve ser escrito na tela. Por isso, o usuário deve passar por uma etapa de adaptação, que, na minha opinião, é suave, tá? Não chega a sair nenhuma lagriminha do olho, não. Existem algumas vantagens inerentes à interface por comando de linha. Imagine que você tem 1000 arquivos de imagem em extensão JPG e quer converter o formato de todos esses arquivos para PNG. São 1000 arquivos. Você vai fazer a conversão de um em um, você vai abrir cada um desses arquivos e
clicando, né, pela interface gráfica para fazer essa conversão? Pois bem, existe um comando de linha que converte todas essas imagens de uma única só vez. E esse comando é pequeno, não é complicado. Além disso, você pode escrever um script com os comandos de linha em uma sequência lógica e depois executar no terminal de comandos de linha. O script vai executar os comandos sequencialmente e, com isso, você pode combinar diferentes comandos com diferentes propósitos. Isso fornece ao usuário um recurso avançado para controle e execução de programas no sistema operacional. Eu sou fã de carteirinha dos comandos de linha, apesar de não me considerar um usuário avançado. Apesar disso, reconheço as vantagens em parar para aprender e usar esse modo de interação com o sistema operacional. Em uma outra vertente, mas com o mesmo propósito, estão as interfaces gráficas, que incluem os identificadores visuais para que o usuário interaja com o sistema operacional. O uso de ícones, setas, janelas, entre outros elementos gráficos, trouxe uma identidade, cores, e o mouse trouxe uma interatividade com os cliques, duplos cliques, o rolamento daquela rodinha do meio. Sem dúvida alguma, as interfaces gráficas vieram para diminuir a curva de aprendizado no uso dos computadores, em especial quando comparado às interfaces por comando de linha. Esse conceito ele deu tão certo, que até se formou um padrão de ícones na indústria. Você consegue reconhecer de longe os iconezinhos quando se refere ao que é uma conexão Wi-Fi, o que é o ícone de controle de som. As interfaces gráficas elas evoluíram tanto que hoje o grau de interação do usuário se tornou bastante intuitivo. A adoção dessas interfaces gráficas pelos sistemas operacionais ela foi marcante para o aumento do uso e a popularidade dos computadores na década de 1980. E apesar da Xerox ser a pioneira, né, no conceito do que é uma interface gráfica, foi a Apple, com o seu computador Lisa, o seu primeiro representante de sucesso. E o motivo para isso envolve uma história, o roubo das ideias da Xerox pelo Steve Jobs e pelo Bill Gates. Mas eu vou contar essa história em uma outra ocasião. Com isso, vimos os principais conceitos sobre os sistemas operacionais, seus componentes, características e formas de interação com o usuário. Eu espero que você tenha gostado da aula. Então deixa sua curtida e compartilha a aula com um colega. E nos vemos na próxima. Até mais!